Após o dilúvio, a humanidade começou a crescer e se multiplicar novamente. Os descendentes de Noé se espalharam pela terra, mas ainda eram uma comunidade unificada. Todos falavam a mesma língua, o que facilitava a comunicação e a colaboração entre eles. Em Gênesis 11, 1, 2, está escrito: Ora, toda a terra tinha uma só linguagem e um só modo de falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali. Neste ambiente de unidade, a humanidade encontrou um vasto e fértil vale na terra de Sinear, que parecia um local ideal para estabelecer uma nova civilização. A escolha desse vale não foi por acaso. Suas terras férteis e recursos abundantes prometiam um futuro próspero para aqueles que se assentassem ali. A unidade da humanidade não se restringia apenas à língua. Havia também uma coesão cultural e um propósito comum. Eles estavam determinados a trabalhar juntos para criar uma sociedade que pudesse resistir ao tempo e aos desafios que poderiam surgir. À medida que se estabeleceram no Vale de Sinear, as pessoas começaram a desenvolver suas habilidades e conhecimentos. Eles descobriram como fazer tijolos e usá-los na construção, o que marcou um avanço significativo em sua tecnologia e arquitetura. Este progresso alimentou sua ambição de realizar algo grandioso. Eles se propuseram a construir uma cidade e uma torre cujo topo alcançasse os céus, um monumento à sua unidade e capacidade. Esse projeto de construção não era apenas um empreendimento arquitetônico, era uma declaração de independência e autossuficiência. Ao construir uma torre que alcançasse os céus, eles buscavam garantir que seu nome fosse lembrado para sempre e evitar que fossem espalhados pela terra. O Vale de Sinear, com sua localização estratégica e recursos naturais, proporcionava o cenário perfeito para essa grandiosa empreitada. A decisão de construir a torre uniu ainda mais as pessoas que trabalhavam com um objetivo comum. O som das ferramentas e o esforço conjunto ecoavam pelo vale, simbolizando a determinação e o espírito colaborativo da humanidade. Cada tijolo colocado representava não apenas o progresso material, mas também a convicção de que juntos poderiam alcançar qualquer objetivo. A humanidade, unida por uma única língua e cultura, desejava criar um monumento que simbolizasse sua grandeza e ambição. Eles queriam garantir que suas realizações fossem lembradas por todas as gerações futuras. Em Gênesis 11:4 está escrito: E disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Dado o contexto da narrativa bíblica, que ocorre após o dilúvio de Noé, é possível que os construtores da Torre de Babel também tivessem um medo persistente de outro dilúvio. Eles poderiam ter acreditado que construir uma torre alta que alcançasse os céus era uma forma de se proteger contra o retorno de uma inundação catastrófica. Essa motivação estaria ligada à preservação da vida e à sobrevivência da comunidade em um ambiente onde as cheias dos rios Tigre e Eufrates eram uma ameaça real. Porém, o desejo de proteção contra um novo dilúvio demonstrava a descrença em Deus, já que após as inundações, o Senhor Deus deixou claro: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Outra teoria sugere que a Torre de Babel poderia também ter sido construída como uma estrutura militar defensiva. Na Mesopotâmia antiga, as cidades-estado frequentemente enfrentavam ameaças de invasões de povos vizinhos ou tribos pagãs, como eram chamadas à época. A construção de uma torre alta poderia ter servido como um posto de observação estratégico para detectar inimigos em aproximação e como uma fortaleza para se proteger em caso de ataque. Dessa forma,
A torre teria uma função tanto prática quanto simbólica, representando a defesa da cidade contra ameaças externas. Vale lembrar que em Gênesis capítulo 9, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Ou seja, Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse pela terra após o dilúvio, mas os construtores da torre desobedeceram a essa ordem. Sua desobediência representava descrença e falta de submissão à vontade divina, preferindo seguir seu próprio caminho às orientações divinas. A torre, planejada para ser a mais grandiosa construção da época, refletia essa ambição desmedida. Seu design arquitetônico era imponente, projetado para se elevar aos céus, um marco visível a grandes distâncias. A escolha dos materiais foi criteriosa. Os tijolos, feitos de argila e queimados para adquirir resistência, serviam de pedra. O betume, uma substância natural pegajosa e impermeável, era utilizado como argamassa para unir os tijolos. Essa inovação tecnológica permitiu que a construção fosse sólida e durável. O esforço coletivo para erguer a torre foi extraordinário. Homens, mulheres e até crianças participaram do processo de construção. Cada um desempenhava um papel vital, desde a produção dos tijolos até a sua colocação na estrutura crescente. A cooperação e o trabalho em equipe eram fundamentais. Os sons das ferramentas de construção e das vozes coordenando as tarefas reverberavam pelo vale de Sinear, criando um ambiente de intensa atividade e propósito comum. À medida que a torre subia, sua sombra se estendia pelo vale, simbolizando o poder e a determinação da humanidade. A construção da torre não era apenas um feito de engenharia, mas também uma manifestação da vontade coletiva de dominar e compreender o mundo ao seu redor. Cada novo nível adicionado à torre era uma prova do que a humanidade podia alcançar quando trabalhava unida. Considerando o contexto histórico e arquitetônico da Mesopotâmia antiga, onde a história da Torre de Babel é frequentemente associada, é possível que a estrutura inicial fosse um zigurate. Os zigurates eram torres de templo escalonadas, com degraus ou rampas que levavam a um santuário no topo. Eles eram comuns na região e serviam como locais de culto religioso. A construção da torre também era um símbolo de resistência. Os construtores estavam determinados a evitar a dispersão sobre a face da terra. Eles acreditavam que, ao fazer um nome para si mesmos através dessa grande obra, poderiam manter sua unidade e garantir um lugar de destaque na história. A torre, com seu topo aspirando aos céus, era uma tentativa de alcançar o divino, de mostrar que a humanidade podia transcender suas limitações terrenas. O progresso da construção da torre era meticulosamente documentado, e os líderes da comunidade incentivavam constantemente os trabalhadores, lembrando-os do objetivo maior que estavam tentando alcançar. Muitos falam que a construção foi inicialmente liderada por um homem chamado Nimrod, cujo carisma e poder de persuasão eram imensuráveis. Os construtores tinham ambições grandiosas, e essa ambição levou ao desejo de construir uma torre cada vez mais alta e que, no fim, chegasse até o céu. Descendente de Noé, Nimrod é descrito na Bíblia como o primeiro grande rei poderoso na terra. De acordo com interpretações judaicas, como nos textos do historiador Flávio Josefo, foi Nimrod o responsável por comissionar a construção da Torre de Babel como uma forma de desafiar Deus. No entanto, a Bíblia não menciona explicitamente o papel de Nimrod na construção da Torre de Babel. Algumas tradições extrabíblicas e escritos rabínicos sugerem que Nimrod foi um dos líderes que incentivou a construção da torre. Essas tradições se baseiam na descrição de Nimrod como um poderoso caçador e fundador de reinos, incluindo Babel,
Conforme mencionado em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10, Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. As tradições rabínicas e alguns textos apócrifos sugerem que Nimrod usou sua influência para convencer as pessoas a se unirem no projeto de construção da torre, com o objetivo de fazer um nome para si mesmos e evitar a dispersão pela terra. Sua liderança e ambição foram fatores importantes para o início do projeto. Outro nome bastante associado à construção da torre é o de Nabucodonosor. Todavia, é importante enfatizarmos que Nabucodonosor não teve nenhum papel na construção da Torre de Babel, pelo menos não no seu início. Nabucodonosor II foi um rei da Babilônia que reinou de 605 a 562 a.C., aproximadamente 1000 anos após os eventos descritos na história da Torre de Babel, que ocorre no início da narrativa bíblica, logo após o dilúvio. A confusão entre Nabucodonosor e a Torre de Babel pode surgir devido à sua associação com a cidade de Babilônia, que é tradicionalmente identificada com o local da Torre de Babel. Nabucodonosor II é famoso por seus grandiosos projetos de construção na Babilônia, incluindo a construção dos jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a muralha de Babilônia e a grande esplanada com o templo de Marduk. No entanto, esses projetos são muito posteriores ao evento da Torre de Babel. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E continuemos a história. Enquanto a torre se erguia cada vez mais alta, chamando essa atenção não só dos habitantes do Vale de Sinear, mas também de todas as regiões vizinhas, os olhos divinos observavam com crescente preocupação. Deus, ao ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, percebeu a profundidade da ambição e da arrogância humana que estava se manifestando através dessa construção. Em Gênesis, capítulo 11, versículos 5 a 6, lemos: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma só linguagem. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A reação de Deus ao ver a cidade e a torre foi marcada por uma profunda reflexão sobre o potencial humano. Ele reconheceu que a unidade da humanidade, expressa através de uma única língua e um propósito comum, lhes dava uma capacidade praticamente ilimitada para alcançar qualquer coisa que decidissem fazer. Esse reconhecimento, no entanto, não veio sem preocupações. Deus viu que essa ambição desenfreada e a tentativa de alcançar os céus representavam não apenas uma busca por glória e poder, mas também um desvio perigoso do caminho da humildade e da obediência divina. Diante dessa situação, Deus tomou a decisão de intervir para impedir o progresso da construção. Ele viu que, se a humanidade continuasse unida desta forma, nada os impediria de realizar seus intentos, mesmo aqueles que poderiam levar à autodestruição ou à tentativa de usurpar o papel do divino. A intervenção divina seria uma medida necessária para preservar a ordem e o equilíbrio no mundo. A confusão das línguas foi o meio escolhido para interromper o progresso desse projeto audacioso. Deus disse: Vamos, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem uns dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11, 7 e 8. O ato de confundir as línguas foi um momento transformador na história da humanidade. Até então, todos falavam uma única língua,
o que permitia uma comunicação clara e eficiente. A súbita introdução de múltiplas línguas, no entanto, criou um caos instantâneo. Os trabalhadores, que antes colaboravam harmoniosamente, agora se encontravam incapazes de entender uns aos outros. As ordens e instruções se tornaram ininteligíveis, e a coordenação necessária para continuar a construção foi completamente perdida. A cena que se seguiu foi de confusão e frustração. Trabalhadores que antes compartilhavam uma visão comum e uma linguagem, agora se viam separados por barreiras linguísticas intransponíveis. Gestos e tentativas de comunicação falhavam, resultando em mal-entendidos e desorganização. A torre, que se erguia majestosa em direção aos céus, ficou inacabada, um monumento à interrupção divina. O impacto imediato na construção foi devastador. Sem a capacidade de se comunicar eficazmente, os construtores não podiam continuar seu trabalho. As ferramentas caíram no silêncio, os tijolos foram deixados inacabados e a estrutura da torre ficou como um testemunho da interrupção abrupta de um sonho ambicioso. A unidade da humanidade foi fragmentada. O que antes era um povo unificado por uma língua e um propósito, agora se dividia em grupos dispersos, cada um falando uma língua diferente e incapaz de cooperar com os outros. Forçados a se espalharem, os grupos humanos começaram a migrar para diferentes regiões, levando consigo suas novas línguas e culturas emergentes. Essa dispersão foi um divisor de águas na história humana, resultando na formação das diversas nações e civilizações que conhecemos hoje. Este ato de confundir as línguas foi um gesto simbólico de grande significado. Ao introduzir a diversidade linguística, Deus não apenas interrompeu a construção da torre, mas também marcou o início da multiplicidade de culturas e nações que povoariam a terra. Essa diversidade seria um lembrete constante de que, apesar das grandes realizações que a humanidade pode alcançar, existe uma necessidade fundamental de humildade e reconhecimento do papel divino na ordem do mundo. A confusão das línguas e a subsequente dispersão servem como um poderoso lembrete dos limites da ambição humana e da necessidade de humildade diante do divino. A história da Torre de Babel, com sua interrupção abrupta e a dispersão dos povos, ilustra que a unidade e a cooperação são valiosas, mas também que a arrogância e a tentativa de alcançar o divino por meios próprios são passíveis de correção divina. A torre inacabada e a diversidade linguística que dela resultou são testemunhos duradouros da intervenção divina e das lições aprendidas sobre a importância de reconhecer e respeitar os limites estabelecidos pelo Criador. A intervenção de Deus, ao confundir suas línguas e dispersá-los, serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira sabedoria e realização vem do reconhecimento dos nossos limites e da submissão à vontade divina. Este episódio bíblico nos ensina que a busca pela glória e poder pessoais pode levar à ruína, enquanto a humildade e a obediência a Deus são caminhos para a harmonia e a prosperidade duradoura. Em suma, a história da Torre de Babel é um convite à reflexão sobre como vivemos nossas vidas em comunidade e em relação com o divino, promovendo uma coexistência baseada no respeito, na humildade e na fé. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.